Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em seus lares, em suas casas, que estão conectados conosco nesta manhã. Nós diretamente estamos falando aqui da Assembleia de Deus, de Rio Claro, Ministério do Belém, Assembleia de Deus presidida pelo querido pastor Cesaque da Silva Valadares. Graças a Deus nós estamos aqui para mais uma manhã entrarmos dentro do seu lar e dentro da sua casa, para ensinar a palavra de Deus. Nesta manhã nós estudaremos a lição de número 12, justamente aqui desse trimestre, quase finalizando o ano de 2024, e o tema da nossa lição nesta manhã é a promessa de vida abundante. A promessa de vida abundante, lição de número 12, do dia 22 de dezembro de 2024. Eu já te convido justamente nesse momento, se você puder, tomar a sua lição em mãos, a sua Bíblia Sagrada, caneta, lápis, um caderno para anotação, porque é uma lição muito rica e muito necessária para os dias atuais do qual nós estamos vivendo. Antes de iniciar, eu quero fazer uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos, aí de onde você está, acompanhando por intermédio do YouTube, pelas redes sociais, seja na sua casa, seja no trânsito, seja no hospital, seja no trabalho, aonde você estiver. Senhor Deus e Pai, te louvamos nessa manhã, te engrandecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Tua casa para aprendermos juntos a Tua palavra e meditarmos na Tua palavra. Fala conosco, pois precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, a Tua instrução, e que a Tua santa e bendita palavra nos instrua, nos capacite e nos direcione uma vez mais aqui nesta lição, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Vamos iniciar, meus irmãos, a lição de número 12, como já dito, a promessa de vida abundante. Nós temos como texto áureo desta nossa lição, o texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 10, nos versículos 9 e 10, que diz assim o texto sagrado, acompanhe conosco. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João, capítulo de número 9, versículos 9 e 10. A nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Seguindo aqui, ainda peço para você acompanhar por intermédio da sua Bíblia Sagrada ou da sua lição, a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra justamente também no Evangelho segundo escreveu João, do capítulo 10, dos versículos 7 ao versículo de número 18. Começa assim o versículo de número 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8 diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um bom pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Versículo 18. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Vamos entrar nos objetivos da nossa lição. São 3 objetivos, como costumeiramente as lições assim o fazem ou a possuem. O primeiro objetivo é apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. O segundo, conceituar e explicar a vida abundante. E o terceiro, elencar o que identifica a vida abundante. É importante nós falarmos aqui e deixar claro a palavra-chave desta lição, que é justamente esta vida abundante. A palavra-chave é vida abundante. Muitas pessoas confundem essa expressão e elas possuem um certo senso ou uma certa opinião sobre vida abundante. Algumas acreditam que vida abundante só está fadada à vida financeira, ao possuir de coisas, ao possuir dinheiro, ao possuir bens materiais, mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a vida abundante, ela é muito mais do que isso. A vida abundante, ela é um todo, ela não é um só. Ela é um conjunto de coisas, não é um singular. A vida abundante, ela contempla e alcança várias áreas. À luz do nosso dicionário, ou qualquer dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar alguns significados sobre esse abundante, que é copioso, excessivo, farto. Ou seja, a vida abundante, a Bíblia Sagrada, ela não está somente ligada a coisas, mas também ser abundante em todas as áreas da vida. Jesus nos ensinou isso nos evangelhos, encontramos isso também no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e nós falaremos um pouco sobre essa expressão vida abundante, que muitos ainda possuem algumas teorias, dúvidas e até mesmo equívocos. Vamos entrar aqui para a nossa introdução da nossa lição de número 12. Eu vou acompanhar aqui com a minha revista da Escola Bíblica Dominical. Se você tiver na sua casa com você, acompanhe. Se você não tiver aí no celular, nos ouça, não tem problema, mas é necessário para seguir uma lógica aqui e todo o contexto desta lição. Diz assim a introdução: nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. O comentarista aqui foi muito feliz em uma colocação que ele utiliza nesta lição, o pastor Elinaldo Renovato. Ele foi muito feliz sobre dizer o seguinte: quando estamos em Cristo, tudo que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Ou seja, à guisa de introdução, Jesus, ele é a vida abundante. Jesus tem tudo o que precisamos e necessitamos. Como uma expressão muito conhecida, pregada e dita no nosso meio,
Jesus é suficiente. A grande verdade também é que quando falamos de vida abundante, não significa ter tudo aquilo que eu desejo, ou ter tudo aquilo que eu quero. Porque às vezes o que desejo, o que quero, não é o melhor para mim, ou não me fará bem. Mas quando entendo que estar em Cristo, ou ter Cristo, estar com Jesus e ter Jesus, ele me gera essa vida abundante, é uma vida abundante na vida espiritual, é uma vida abundante na vida social, é uma vida abundante na vida familiar, é uma vida abundante na vida financeira, é uma vida abundante em todos os aspectos. É um todo, é um plural de coisas conectadas a Jesus. Não é um si, não é um só, é um todo, essa vida abundante. Ou seja, quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A nossa vida muda, a nossa perspectiva muda, os nossos interesses mudam, os nossos desejos mudam, as nossas vontades mudam, os nossos projetos, propósitos e sonhos mudam. Isso é o que se espera de quem toma a sua cruz, se achega a Jesus, entrega a sua vida a Ele e começa a seguir a tua palavra. Seguindo e dando continuidade à nossa lição, vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico da lição de número 12, que diz assim, tópico de número 1, Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro subtópico do tópico 1 diz, a fonte de verdadeira vida. E o escritor diz, o Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta ao Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. E tudo o que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui neste subtópico 1 é o que é fonte, né? A gente usa muito essa expressão fonte. A fonte é algo onde se nasce algo, onde se brota algo, onde se inicia algo, uma nascente. Então, quando o pastor, o comentarista da nossa lição, Elinaldo Renovato, usa essa expressão, ele é muito feliz, porque a fonte de verdadeira vida, em outras palavras, ele está dizendo que a verdadeira vida, ela é gerada, ela é brotada, ela nasce, ela inicia-se em Jesus. Sabiamente, o escritor deixa claro que o verdadeiro sentido da vida justamente é a fonte verdadeira da vida é Jesus. Isso é tremendo e totalmente importante, porque não existe vida plena e vida verdadeira em outras coisas. Pode haver passagens ou momentos que podem se passar na cabeça de alguns e na mente de alguns como verdadeiros, mas que na realidade são meras distrações, meros prazeres, meros momentos que passam. De fato, essa é uma grande realidade. Essa vida só terá sentido se estiver ligada a Jesus. Estou me lembrando aqui agora da passagem que João relata sobre um cego, que os discípulos olham para Jesus e diz: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus disse assim, nenhum pecou.
isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta sobre a vida dele. E depois que esse cego é curado, é abençoado, alguém pergunta para ele, ele diz assim, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, eu vivi tanto tempo na cegueira, eu vivi tanto tempo sem ter visão, eu vivi tanto tempo no escuro, e agora eu fui abençoado por alguém, esse dono da vida, essa fonte verdadeira, que eu sei de uma coisa, eu agora vejo, minha vida mudou, minha vida transformou, minha vida é outra. A fonte de vida, a fonte de verdadeira vida é justamente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi Ele mesmo que disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pois bem, seguindo o segundo subtópico do tópico 1, nos diz da seguinte forma, a fonte de vida abundante. Vamos ler aqui e acompanhar a nossa lição. Nos versículos de 8 a 10 de João, do capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele. Identificamos como ladrões e salteadores que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Novamente, o comentarista aqui é muito feliz na colocação, porque ele faz um contraste, ou seja, um paralelo, uma comparação entre Deus e o diabo, entre o que Deus promove e o que o diabo pode promover. É uma grande realidade. E nós também podemos fazer um contraste aqui para enriquecer e até mesmo dar um complemento a mais nesse subtópico, é esse contraste entre santidade e entre pecado, entre vida com Deus e vida no pecado. Eu vou ler o grifo novamente do autor, que ele é muito feliz. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. Olha o que o diabo promove. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida. Olha o que Deus promove, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Quando nós abrimos também a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo de número 7, você não precisa abrir, mas pode anotar, ler depois mais tranquilo em sua casa. Mas Paulo, ele é muito feliz sobre falar sobre o pecado. Só no capítulo 7 de Romanos, Paulo apresenta a palavra pecado 14 vezes. E olha que interessante, né? A fonte de vida abundante não significa uma vida que não peca, mas uma vida que não vive no pecado. Ou seja, quem vive no pecado é filho do diabo, segundo a Bíblia. Mas a fonte de vida abundante, que é Jesus, aquele que está em Cristo, não vive uma vida de pecado e não busca uma vida de pecado. No grego, a palavra pecado é errar o alvo. E nós, como cristãos, precisamos sempre estar nessa constante luta, esse vírus, esse problema. E a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Calvino diz que a carga mais pesada que um cristão pode levar é justamente o pecado, porque além de ser pesado, ele nos embaraça. Alguém sabiamente escreveu: o pecado é doce ao paladar, mas amargo no estômago. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas no final acaba matando.
Promete o céu, mas te lança no inferno. Aqui nós podemos ter um contraste entre justamente essa fonte de vida abundante. Enquanto Jesus gera essa fonte, essa vida abundante, o diabo promove outras coisas para aqueles que o seguem e para aqueles que ele quer destruir e ceifar. Vamos seguindo no terceiro subtópico do tópico de número 1, a fonte de amor. E diz assim a nossa lição. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida, verdadeira e abundante. Olha só que interessante, né? A fonte de amor, ou seja, o nascente, aonde isso brota, aonde isso inicia, aonde isso começa, é justamente em Jesus. Esse amor que está acima de todos e é maior do que todos. Acredite, o amor de Jesus, ele é maior do que o amor de seus pais. O amor de Jesus é maior do que o amor de sua mãe. O amor de Jesus é um amor maior do que o amor do seu cônjuge. O amor de Jesus é muito maior do que qualquer relacionamento, seja ele namoro, noivado, casamento, paquera, como você quiser. O amor de Jesus está acima de todos esses, a tal ponto de ele entregar a sua vida, ser humilhado, crucificado, mutilado, machucado por nós. Por nós. Maior do que o amor dos pais. O próprio salmista disse isso. Pode o meu pai e a minha mãe me esquecer, todavia, o Senhor vai me acolher. Maior do que o amor de uma mãe que acabou de tirar o filho do seu ventre, que o profeta Isaías escreve, pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, da forma que não se compadeça daquele que saiu do teu ventre. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. O amor de Jesus é maior do que todos. E esse amor, escute, ele não é circunstancial. Ele não é um amor interesseiro. Ele não é um amor interesseiro por coisas. Ele não é um amor movido às circunstâncias. Quando tudo está bem, eu amo. Quando tudo está mal, eu abandono. Quando tudo está bem, eu amo. Quando tudo não sai do jeito que eu quero, eu já não amo mais. O amor dele é incircunstancial. Se você tiver, ele te ama. Se você não tiver, ele te ama. Se você for brasileiro, japonês, alemão, americano, português, ele também te ama. Se você for rico ou for pobre, ele também te ama. Empresário ou operador, ele também te ama. O amor dele está acima de classe social. O amor dele está acima de religião. O amor dele está acima do pecado. O amor dele está acima de tudo e de todos. O seu amor ágape, um amor incircunstancial, que te amou todos, eu, você, nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o mundo, foi pelo mundo. Glória a Deus. A sinopse do tópico de número 1 nos diz da seguinte forma: Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Então, vida abundante e de amor. Seguindo, meus irmãos, vamos entrar no tópico de número 2.
Tópico de número 2, ele diz, a vida abundante. E aqui, parece que ser meio repetitivo, né? Mas agora o comentarista vai trazer o conceito dessa vida abundante, que está no primeiro subtópico do tópico 2, que diz, o conceito de vida abundante. Nos acompanhe, por favor. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João, capítulo 10, versículo 10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Introduzimos na lição há pouco sobre a vida abundante. E que é importante também dizer que, embora sirvamos a Deus, amamos Jesus, também temos uma vida social, uma vida terrena, uma vida, embora passageira e peregrina nessa terra, também temos compromissos, também temos afazeres, também temos necessidades, também temos vários fatores que fazem parte da nossa vida aqui. Todo ser humano possui necessidades básicas e essas necessidades também fazem parte de uma vida abundante. Repito, alguns acreditam que a vida abundante está ligada ao dinheiro, mas, à luz da Bíblia, a vida abundante é um todo que está ligado e ligada a Jesus. A grande verdade é que eu e você podemos ter dinheiro, mas não podemos evitar a morte. Podemos ter uma casa boa, mas não podemos comprar a paz dessa casa. Podemos ter um bom colchão, mas isso não significa que a gente vai conseguir dormir. A vida abundante está somente em Jesus. E ele deu algumas coisas, e ele mesmo falou de algumas coisas para nós, né? Sobre essa vida abundante e também o que ele gera. Ele mesmo diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está também dentro do pacote dessa vida abundante. E aqui só um conceito dessa vida abundante que é importante nós ressaltarmos e também, principalmente, vale lembrar sobre a nossa vida, nossa tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Segundo o subtópico do tópico de número 2, está escrito, a vida abundante também influencia a família. Esse subtópico aqui é bem interessante e eu te peço a atenção. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro apavorado perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas ao novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim, aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. O escritor aqui, ele faz uma ligação com uma passagem do Novo Testamento, precisamente em Atos, capítulo de número 16, aquele acontecimento extraordinário de um livramento de Deus para Paulo e Silas na prisão. Conforme os irmãos já sabem, aquele soldado que fazia a guarda da prisão, ele tinha a sua responsabilidade e como pagamento, se os presos fossem soltos ou se eles fugissem, era a sua vida. Ele corria o risco de perder a vida, porque isso significaria ou significava que ele falhou com o seu trabalho de guardar os presos. Então, por isso o motivo, um dos, dele pegar a espada e querer tirar a vida. E Paulo dá um brado lá, falando, não faça tal mal, não faça isso, não te faça isso. Pois bem, o comentarista ele faz essa ligação, esse link dessa passagem e desse subtópico com este acontecimento. Por quê?
Porque quando ele vai tentar tirar a vida, esse carcereiro, esse soldado romano, Paulo libera uma palavra para ele, dizendo para ele não fazer esse mal, para ele não tirar a sua vida, e ele faz uma pergunta a Paulo, o que ele precisa fazer. E Paulo diz para ele assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Repare que o crer começa com ele. Repare que Paulo não usa primeiro a casa para depois ele. Paulo usa ele para depois usar a expressão da casa. Então aqui tem uma lógica, aqui tem uma ordem, aqui tem um aprendizado. Então Paulo olha para ele naquela situação e diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A decisão é dele, a responsabilidade também está com ele. A partir do momento que ele brota, que nasce esse desejo de crer, essa vontade de conhecer Jesus, lógico que não é pelos feitos, não é, tudo é graça, automaticamente ele crendo no Senhor Jesus, o texto e a história continua dizendo que ele vai para casa e toda a sua casa se rende ao Senhor. Olha que interessante, para alguém que estava tentando tirar a vida, agora está salvo em Jesus e toda a sua casa também é salva. Em outras palavras, o carcereiro levou Jesus para sua casa e todos os seus familiares foram alcançados. A grande verdade é que onde Jesus entra, ou alguém que tem Jesus, este lar, essa casa e esse ambiente é abençoado e transformado. Jesus levou muitas coisas para muitas casas e muitas famílias que ele visitou em toda a sua trajetória. E uma dessas foram salvação, cura, libertação, transformação, alegria e paz. A vida abundante em Jesus impacta toda a família. Aquele que bebia cachaça, Jesus entrou na casa, libertou do vício e não gasta mais com cachaça, agora é um homem sóbrio. Aquele que gastava no jogo, nas jogatinas, agora Jesus entrou na vida, não gasta mais e faz uso do dinheiro para outras coisas. Esse Jesus, o nosso Jesus, é poderoso para, além de salvar uma pessoa, salvar toda uma casa, toda uma família, toda uma parentela, toda uma genealogia e dar um futuro de paz para toda esta família. Glória a Deus. Sigamos aqui para o terceiro subtópico do tópico de número 2, que diz, a vida abundante também, aliás, subtópico de número 3, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Olha que subtópico interessante, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Diz assim, quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante. Vou repetir. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar. Numera aí, a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante, primeiro. Segundo, a prática do amor. Terceiro, a vida em unidade. Quarto, o cultivo da esperança. Quinto, a perseverança na paciência. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Ou de sentido de outrora. Interessante isso, que o pastor Elinaldo Renovato, ele é feliz em deixar estes 5 benefícios, provenientes da vida abundante. Esses benefícios são provenientes depois que eu estou em Cristo, com Cristo, me rendi a Cristo, e agora eu sou beneficiado por esta vida abundante. Então, vou ler novamente. A paz e a tranquilidade nas decisões. Olha só. Pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência e tantas outras coisas que nós encontramos
nessas diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Eu tenho certeza que você, assim como eu, como nós, poderíamos aqui citar diversas bênçãos encontradas ou que fomos alcançados por estar agora enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, entendendo as suas palavras, que sem mim nada podereis fazer. Seguindo a sinopse aqui do nosso segundo tópico, diz assim: a vida abundante prometida por Jesus preenche a esfera do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Ou seja, ela é completa. Ela não é como algumas que só preenche o prazer momentâneo do corpo. Aquele desejo passageiro, aquele desejo carnal, aquele desejo momentâneo, aquele desejo de alguns minutos, aquele desejo humano. Não, não, não. A abundância em Cristo, a vida abundante prometida por Jesus, ela é tricotômica, corpo, alma e espírito. Seguimos para o tópico de número 3, que diz assim: o que identifica a vida abundante? O primeiro subtópico do tópico 3 diz sobre a alegria do Senhor. Bem interessante também este primeiro subtópico do tópico 3. Nos acompanhe. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. Preste atenção nisso. Em outras traduções, esse regozijai-vos não está regozijai-vos, está alegrai-vos. Ou seja, em outras palavras, alegrai-vos sempre, em outra tradução. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Essa virtude mostra que estamos bem e em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Aqui o comentarista também, mais uma vez, é feliz sobre o que essa vida abundante gera, que é a alegria do Senhor. Os irmãos sabem, nós encontramos por toda a Bíblia Sagrada, e principalmente nos escritos de Paulo, Paulo sempre exortando e pedindo para os irmãos se alegrarem. Se alegrarem, se alegrarem, se alegrarem. Eu gosto de fazer aqui uma ligação com a carta de Paulo aos Filipenses, porque a carta de Paulo aos Filipenses, ela é caracterizada como a carta da alegria. O pastor, o comentarista, cita os Tessalonicenses, cita outros escritos do Antigo Testamento, mas é necessário fazer justamente a citação de Filipenses, porque está falando dessa alegria do Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses, em 4 capítulos, ela fala 16 vezes sobre a alegria, e ela é tida como a carta da alegria. O interessante é que Paulo liga esta alegria a somente uma coisa. Paulo nunca colocou a expressão, e veja só, né? Aqui, a da lição, ele diz: regozijai-vos sempre, ou alegrem-se sempre. Quando você vai para Filipenses, Paulo está dizendo para a alegria deles serem uma única coisa. Paulo não usa assim, alegre-se no carro, alegre-se na casa, alegre-se no novo salário, alegre-se na promoção. Isso não é pecado, por favor, me entenda. Mas Paulo diz assim, alegrem-se no Senhor. Porque se eu me alegrar no Senhor, automaticamente essa vida abundante vem e essa alegria do Senhor também vem. Se a minha, se a sua, se a nossa alegria estiver pautada a coisas, nós não teremos a alegria verdadeira. O carro bate, o ladrão rouba, sofre um acidente, o salário não vem, o desemprego chega, a doença bate também e alcança,
Mas se a alegria estiver no Senhor, tudo isso é um mero detalhe. Então lembre-se disso. É por isso que muita gente não entende nós, porque às vezes podemos estar passando por momentos difíceis, mas o sorriso está no rosto, a alegria está presente, mesmo com circunstâncias que não nos favorecem, a alegria não nos foge. Que Deus nos ajude, que a alegria plena do Senhor esteja em nossa vida e possamos viver o que Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria é um estado. Se você pegar o significado da palavra alegria é um estado. Hoje eu acordo alegre, posso acordar triste com alguma situação, sem vontade de sair de casa, sem vontade de levantar da cama, mas a alegria do Senhor é verdadeira. A alegria do Senhor te faz continuar. A alegria do Senhor te faz prosseguir, independente de circunstâncias ao redor. Glória a Deus. Segundo subtópico do tópico de número 3, que diz gratidão por tudo. Diz assim a lição: a gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e ao mesmo tempo dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo. Olha isso. O que Deus tem feito de bom por nós, olha só, o que Deus tem feito de bom por nós, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. E aqui eu quero fazer um exercício com você que está nos acompanhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é grato pelo que você tem? Grato pelo que possui? Grato pelo que já conquistou, alcançou? Ou grato pelo que você está vivendo? Nós temos um grande defeito, nós humanos, seres humanos. A gente olha para a gente, mas não consegue contemplar o entorno. Quando você não estiver grato ou quiser reclamar da sua casa, lembre-se que tem alguém que não tem casa. Quando você quiser reclamar da comida do prato, lembre-se que tem alguém que não comeu hoje. Quando você pensar em reclamar do seu trabalho, lembre-se que tem alguém que está procurando o serviço ou que gostaria de estar no seu cargo. Quando você reclamar por não ter aquilo que você quer ou deseja, lembre-se que tem muitas pessoas que gostariam de ter o que você já tem, o que você já possui. Seja grato, gratidão por tudo. E aquele exercício que todo mundo já conhece, que está bem cansado, mas é sempre bom e necessário a gente lembrar. Se você perdesse hoje tudo que você reclama, como que ia ser? Reclamou da casa, pum, perdeu a casa. Reclamou dos pais, pum, perdeu os pais. Reclamou do irmão, pum, perdeu o irmão. Reclamou do trabalho, foi mandado embora. Reclamou do salário, perdeu o emprego. Reclamou da saúde, perdeu a saúde. Isso aqui é para nós refletirmos. Talvez você não tenha o carro que deseja, mas você pode andar. Talvez você esteja tratando de uma diabetes ou outra doença, mas não é uma doença terminal que a medicina já te deu um prazo de vida. Talvez você não esteja morando em uma casa dos seus sonhos, mas não está dormindo na rua. Ainda não ganha o salário que almeja, mas você não está desempregado. Seja grato por tudo. Em tudo dai graça. Terceiro subtópico do tópico 3, que nos diz vida no Espírito, vida de oração. Tópico 3, e o terceiro subtópico é vida no Espírito, vida de oração. O nosso último subtópico desta lição diz assim:
Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Então é preciso ser cheio do Espírito e andar nele para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Em todo tempo, precisamos reconhecer que, na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar: perseverai em oração. A oração é a grande verdade, é o oxigênio da alma. Todo cristão que se diz cristão precisa orar. É necessário você tirar um tempo, um momento na sua vida tão corrida, que você tem 24 horas, que às vezes para nós, eu e você, se a gente não tomar cuidado, a gente quer que o dia tenha 48 horas. A gente corre tanto, se atarefa tanto, se compromete tanto, que acabamos esquecendo do mais essencial, do mais importante, a vida de oração. Todos os homens e mulheres que tiveram uma vida extraordinária ao longo de suas vidas, que passaram nessa terra, bíblicos e extrabíblicos, foram homens e mulheres regados ou regadas por uma vida de oração. Paulo, sabe quantas vezes ele cita oração nas suas cartas? 105 vezes. Em todas as cartas de Paulo você encontra Paulo falando sobre oração. Paulo sabia dessa necessidade. Não tem como dizer ser cristão, ter uma vida cristã sem oração. O nosso problema é que a gente encontra tempo para tudo e às vezes não encontramos para oração. Ou o contrário, a gente encontra tempo para oração quando as coisas não estão bem, quando a casa está caindo, quando tudo está dando errado. Aí parece que a gente acha tempo e coloca a oração não como prioridade, né, mas como valor. Abra um parênteses aqui, porque você sabe que prioridade você muda, dependendo da sua necessidade. Então, se você, de repente, está com problema de saúde, você prioriza a sua saúde. Está com problema financeiro? Você prioriza o problema financeiro. A oração não tem que ser prioridade, a oração tem que ser valor. Porque se for valor para você, se você valorizar isso, você sempre vai ter uma vida de oração. Louvado seja o Senhor. Encerrando a sinopse aqui, a verdade prática, melhor dizendo, a sinopse 3 aqui do nosso tópico de número 3. O que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. Vamos entrar na nossa conclusão para encerrarmos mais uma lição. E eu já louvo a Deus pela sua vida, que todos os domingos nos acompanham, ou nos acompanha nesta manhã. Que a bênção do Senhor alcance a sua casa e que essa lição seja uma bênção para você e para a sua família. Conclusão: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Aproveito o momento para te fazer um convite para estar conosco no nosso culto, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Rio Claro, Ministério do Belém, às 18h30. Nós te aguardamos para um poderoso culto da família. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor te dê uma semana de vitória e um final de ano abençoado e abundante juntamente com Jesus. Deus te abençoe.